E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós procuramos aprender análise gráfica. Nós procuramos entender, interpretar o gráfico, procuramos entender como o gráfico se movimenta dentro de uma lógica de movimento, para nós compreendermos como vermos as melhores regiões de suporte e resistência para nós tomarmos as nossas decisões. Então, todo gráfico vai formar inúmeras situações de suporte e resistência. O que a gente tem que fazer é fazer as nossas marcações, mesmo que de forma visual, procurando as melhores regiões, procurando os melhores momentos. Não adianta a gente sair marcando no gráfico tudo que a gente vê, porque você vai ficar doido, você vai ficar louco. Então você tem que entender como marcar as melhores regiões do gráfico em suporte e resistência. Essas regiões sempre vão estar em formas de canais, e aí você vai marcar os canais, seja ele canal paralelo, canal diagonal, e aí você vai começar a ver essas melhores regiões de suporte e resistência. Você vai entender aos poucos, com o tempo de tela e marcações, como marcar essas melhores regiões de suporte e resistência. Você vai entender como fazer as melhores marcações. Então, isso é tempo de tela e tempo de treino. Como assim tempo de treino? Realmente treinar, realmente você chegar aqui no gráfico, ó, falar assim, olha, aqui é uma resistência, aqui é uma boa resistência, aqui é um bom suporte, e você literalmente fazer suas marcações e entender o que o gráfico está fazendo. E compreender o que o gráfico está fazendo. Por exemplo, aqui eu já vejo o gráfico fazendo um movimento para um possível rompimento nessa região. Aí você fala assim, pô Cadu, mas como é que você sabe isso? Quem é lá do treinamento sabe o que eu estou dizendo. O movimento que o gráfico está fazendo, o movimento que ele está desenvolvendo, é um movimento para rompimento. Eu vou até fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu vou fazer, eu vou entrar aqui rompendo o gráfico para você ver o porquê que eu estou falando isso para você, ó. Ele vai seguir o que? Esse canal. Então, quando você lê o canal, entende o canal, eu já sei aonde o gráfico está e onde ele vai buscar. É uma questão lógica, ó. Ele está indo lá, ele está indo buscar lá. Então, é uma entrada que eu não faço, mas isso aqui é para vocês entenderem que o suporte e resistência não é porque eu vi uma região ali num tempo gráfico maior, por exemplo, que eu vou lá, marco aquele suporte, eu marco aquela região de resistência e falo assim, pronto, agora eu aprendi como marcar meu suporte e minha resistência, agora é só chegar lá, tocou, entrei. Não, não é assim. O gráfico ele é vivo, o gráfico se movimenta, ele busca e vai aonde ele quer. Cabe a nós entendermos o que ele está fazendo. Então, dá uma olhada na entrada que eu fiz. Qual foi a lógica? Só seguir o movimento que ele está fazendo. Só isso. Muitas pessoas entraram aqui, ó, pensando assim, se aqui é o pavio, aqui é uma região, ele buscou a máxima, eu vou corrigir, porque aqui é um suporte. Tá, e daí que aí é um suporte? Ele vai romper. Aqui é uma demonstração que ele vai romper. Tem um porquê dele romper, tem um porquê dele se movimentar, tem um porquê dele caminhar. Então você tem que aprender como marcar as melhores regiões, ou como saber identificar essas melhores regiões no canal, como ler os canais, como marcar esses canais, como entender se o gráfico, por exemplo, ele vai subir ou vai descer em forma de canais, para você compreender qual a melhor entrada. Por exemplo, você pode utilizar os padrões gráficos dentro de um contexto também. E você pode baixar, ó, fazer um download do contexto gráfico aí no meu canal do Telegram, os 16 padrões de candle. Onde fica o canal do Telegram? Aí no banner do YouTube, do meu canal, lá no canto inferior direito, tem 3 links lá. Tem o link do treinamento, tem o link do meu Instagram e tem o link do canal do Telegram. É só você clicar lá e fazer o download. Você também acha o canal do Telegram aí no link da descrição do vídeo, tá bom? Você entra lá no canal e faz o download do seu e-book inteiramente grátis. Esse e-book aqui que é do treinamento fechado, só que eu abri para vocês do YouTube também.
Dúvidas? Ah, eu não acho, eu não sei como fazer tal. Manda lá pro meu Instagram, ó, Cadu Rinaldi. Manda lá um recado para mim. Aqui você também tem o link do treinamento, caso você queira saber sobre o treinamento. Aqui, ó, 60% de desconto por enquanto. E aqui também você vê os resultados dos alunos. Eu posto todos os resultados dos alunos, claro, aqueles alunos que assim permitem, né? Os alunos que autorizam eu postar resultados deles. Então, aqui eu tenho resultados dos alunos no destaque. Você pode entrar em contato comigo. Tem o link do treinamento, que ainda está com 60% de desconto, onde você, se você tiver interesse em aprender, em realmente aprender e estudar e se aprofundar e entender análise gráfica, você será muito bem-vindo. Então vamos lá, vamos para o gráfico. Vamos abrir um outro ativo aqui. O SDJPY. Vamos lá no SDJPY. Abrir o gráfico. Olha o que o gráfico está fazendo. Ele está o que? Consolidado nessa região aqui. Opa! Então eu já estou vendo um movimento que ele vem fazendo desde lá de baixo. Ó. Veio, subiu, veio, subiu, veio, subiu. Agora e aqui? Ele tem força para fazer um movimento de queda? Ele tem força para se movimentar? Ou aqui é uma região onde ele pode fazer uma consolidação novamente? Eu acredito que ele vai continuar a queda. Por quê? Porque aqui ele já fez apenas um pullback para ganhar força e continuar descendo nessa região. Cadu, como você vê isso? O gráfico me mostra. Então eu sei que ele pode vir até aqui, ele pode vir até aqui. Quando eu traço um canal, para você entender o que eu estou querendo dizer, ó, eu tenho uma referência de movimentação do meu gráfico. Então eu traço aqui, ó, eu já sei aonde ele pode ir. Ó. Então aqui é a região que ele pode ir. Com essa força que ele está demonstrando, né, do gráfico em si, é claro que ele está deixando muito pavio. Isso não é bom. Mas ele já me mostra. Por quê? Porque eu cheguei aqui. Eu sei como o gráfico está trabalhando. Eu já identifiquei a região que ele está. Eu já vi como que a tendência está fazendo o trabalho. Eu já identifiquei os candles do lugar. E aí qual é o trabalho que eu tenho que fazer? Interpretar tudo isso em um contexto. E aí, depois que eu interpretei tudo isso em um contexto, o que eu faço? Eu faço a minha aplicação. Eu espero o momento exato, onde o gráfico me dá uma oportunidade, com paciência, fazendo a minha entrada com calma. Já tenho minhas regiões. Se eu chego aqui, ó, se eu fosse marcar suporte e resistência, ó, resistência, suporte, 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 suporte. Pronto. Eu já sei o que o gráfico está fazendo. Ah, faz um canal de referência para nós. Canal de referência, canal de referência. Tá? Eu já tenho as marcações, o que eu posso ver do gráfico, o que ele pode fazer ou o que ele não pode fazer. Aí eu tenho que trabalhar o que? As outras técnicas que a análise gráfica me traz. Então, se eu fosse marcar os melhores pontos aqui, as melhores regiões, seria essa aqui como resistência, essa aqui como suporte e essa aqui como suporte. Olha lá as marcações que eu ensino para vocês, que eu ensino para todos, né? As regiões aqui, ó, de 100%, 100% e 50%. Tá aqui, tá marcado no gráfico. Estou mostrando para você as marcações que eu costumo olhar para saber como é que está o meu gráfico. Aí, ó, dá uma olhada dele descendo. Ah, que bonito. A entrada foi boa ou não? Olha só, ele, que entrada linda. Por quê? Porque eu sei o movimento que ele está fazendo, gente. Isso tem a ver com o rastreio do movimento da análise gráfica. A gente entendeu o que a análise gráfica está fazendo. Vamos abrir um outro gráfico? Ó, GBP-USD, vamos lá. GBP-USD. Opa, GBP-USD, chegou numa região aqui. Gráfico, veio, voltou, veio, voltou, veio, voltou. Complicadinho, né? O gráfico está complicadinho aqui. Esquece o GBP. Não vou ficar perdendo muito tempo com ele. Euro-USD fizemos já. Audicad. Vamos ver o Audicad? Faz tempo que eu não faço uma entrada no Audicad. Olha isso. Quando eu falo de gráfico ruim, é isso que eu estou falando, viu, gente? Ó, olha isso. Ah, eu posso fazer uma entrada? Claro que eu posso. Se você tiver conhecimento técnico, ótimo. Mas eu aconselho a vocês a não procurarem gráficos como esse. Por quê? Porque as regiões ficam incertas.
Aí você fala assim, onde é a resistência? É aqui no corpo ou é aqui no pavio? Né? Não é assim que você me pergunta, onde é a resistência? É aqui no corpo ou é aqui no pavio? Então, quando o gráfico é assim, indeciso, por que que você vai querer descobrir qual é a melhor forma de fazer? Por exemplo, agora, eu sei o que que ele quer fazer, ó, ele quer subir. E eu vou subir com ele. Ah, saiu lá em cima, olha isso. Que isso, é para derrubar a gente, né? Eu vou te explicar o porquê que eu quero que ele vá subir. Eu vou te explicar o porquê. Porque ele me mostra esse movimento. Ele já está fazendo esse movimento. Ó, eu vou até aproximar aqui. Qual é o lado ruim disso tudo? É o pavio que ele está deixando, né? Esse pavio aqui, ó, esse pavio aqui. Se ele vier mais abaixo, eu vou fazer um movimento de alta. Mas olha aqui. Olha o movimento que ele fez. Ele veio, rompeu esse topo, voltou. Qual é o movimento que ele faz? Rompeu o topo. São questões que o gráfico nos mostram que eu tenho que caminhar com o gráfico. Qual é a dificuldade de você entender uma entrada como essa? Conseguiu compreender com uma entrada como essa? Então, se eu for fazer uma marcação aqui, por exemplo, onde eu faria a minha marcação aqui? O que você achou? Foi uma boa entrada ou não? Gente, eu nunca iria fazer isso aqui como uma boa resistência. Isso aqui não é uma boa resistência. Isso aqui é um ótimo suporte. Isso aqui é um ótimo suporte. Por quê? Porque eu já vejo o gráfico trabalhando para rompimento. Só que isso, para você enxergar isso, é igual aqui, ó. Eu já vejo o gráfico trabalhando para quê? Para rompimento. Eu já vejo o gráfico trabalhando para rompimento. Só que isso, como é que você administra isso? Como é que você cria isso na sua mente? Com estudos, estudando. Existe um protocolo a seguir de rastreio de gráfico, onde você vai estudando o gráfico passo a passo, momento a momento, identificando todos esses fatores no gráfico para que você venha tomar a melhor decisão. Só que para isso você tem que entender sobre gráficos e regiões, tendências, padrões, movimentações de tendência, figuras que o gráfico faz, padrões que o gráfico faz, movimentações de fluxo. Existem vários contextos, várias teorias que, se você estudar, se você se aprofundar, se você procurar, você vai entender que você pode chegar aqui no gráfico e marcar aqui, ó, a melhor resistência. Você pode chegar aqui e marcar o melhor suporte no gráfico, a melhor região de suporte e resistência no gráfico para você operar suporte e resistência. Então você já identifica aqui a melhor resistência, você identifica aqui o melhor suporte, você identifica o melhor caminho para fazer um trabalho interno na movimentação do gráfico. Você vai aprendendo com o tempo de tela e com o conhecimento adquirido pela análise gráfica como fazer as melhores marcações no gráfico de suporte e resistência. E isso demanda um tempo, demanda tempo de tela, demanda estudos. O pessoal lá do treinamento, eu chego para eles e falo assim, para eles treinarem. Treinarem o quê? Justamente isso, ó. Você chegar lá no gráfico, faz a sua marcação, por exemplo, de resistência aqui, aqui também é resistência, aqui é resistência, aqui era resistência, né? E aqui é um suporte. Marca e fica olhando o gráfico. Fica vendo o que o gráfico vai fazer. Veja se o gráfico vai lá e vai até próximo onde você marcou. Veja o movimento, veja qual é o movimento que ele fez. Marque os canais, tanto paralelos como diagonal. Com o tempo, essas linhas que você vai marcando não existe mais. Você não vai precisar de linha. Por quê? Porque o seu olho, os seus olhos, a movimentação do gráfico vai estar treinada aos seus olhos a ponto de você olhar o gráfico e entender o que ele está fazendo. Por que que eu falo, por exemplo, para os alunos para fazer as marcações e entender de onde o gráfico vai, para onde ele vai? Simplesmente para o gráfico começar a fazer essa simetria de canais, identificando as movimentações dos canais, lendo os canais, sabendo marcar os melhores canais, para entender para que lado que o gráfico vai ou para que lado que ele vai deixar de ir. Como saber se o gráfico vai subir, como saber se o gráfico vai descer, entendeu? Só que isso você precisa de tempo de tela, de observação, de ficar fazendo marcações, de estudar. Você não consegue sair do lugar se você não estudar análise gráfica de forma correta.
Olha aqui, por exemplo, os alunos, ó. Eu gosto de trazer esses testemunhos para você entender. Dá uma olhada, ó. Gratidão, meu mestre. Obrigado por tudo, primeiramente a Deus e sendo ao Senhor 3 dias consecutivos sem levar nenhum loss. Entendeu isso? Ó, olha isso aqui, ó. 3 dias sem levar nenhum loss. Tem gente que não passa 3 dias sem ter um ganho, né? Ele sem tomar um loss. Começou esses dias no treinamento. Obrigado, mestre, por tudo. Deus sempre te dê em dobro gratidão. Análise gráfica é vida. Entrei em menos de 5 minutos, consegui ver 2 entradas. Uma mãozinha de Soró, ele escreveu, né? Soró, mas é Soros, né, que ele escreveu. Só tem 3 pares de ativos abertos, só vi esses 2 bons. Para não ficar muito tempo no gráfico, eu preferi aumentar um pouco o valor e não ficar muito tempo. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, meio de coração. Tá vendo a alegria? Primeiro que ele viu, ele entrou no gráfico, em 5 minutos ele viu o gráfico mostrar 2 oportunidades, isso é saber fazer leitura do gráfico. E ele foi lá e fez e aproveitou as oportunidades que o gráfico assim os deu. Entendeu? E olha só, 3 dias sem tomar um loss. Isso aqui, só dele mandar essa carinha aqui emocionada, mostra o quanto ele já está elevado naquele conhecimento da análise gráfica que ele está conquistando, que ele está adquirindo. Então, gente, é só o estudo que faz com que você saia do lugar. É só aprender da forma correta. Olha aqui, ó, dá uma olhada, ó. Boa, Cadu, tudo bem? Meta de hoje batida, 4-1, gratidão eterna. Dá uma olhada, pelo celular, né? Tem gente que pergunta para mim se consegue operar pelo celular. Pelo celular, 4-1. Esse aluno aqui, ó, ele faz todo dia 4-1, 3-0, 3-1, 3-1, 4-1. Chega no fim do mês, ele fez, por exemplo, 3 vezes 30, né? Dá 90. 90 acertos e, por exemplo, 20 erros. Aí soma aí quanto dá. Ó, a entrada dele é de R$20, ó. Soma aí quanto dá no fim do mês. Soma aí, para você ter uma ideia. Como é lucrativo, só que para você ter essa lucratividade, você tem que saber o que está fazendo. Dá uma olhada aqui, ó. Boa tarde, Cadu. Olha isso aqui, ó. Olha essa sequência linda. Boa tarde. Olha aqui o aluno fazendo o que eu acabei de fazer aqui na tela. Olha isso aqui. Tá vendo como que se aprende? É só querer. Ó, boa tarde, Cadu. Seguimos batendo mais que a meta. Conhecimento nos liberta. Hoje fiz 8 entradas, 6-2. Mais lucratividade foi demais. Esse aluno aqui, ó, ele sabe o que eu vou falar. Esse aluno aqui, ele mandava mensagem para mim se achando um lixo, que ele nunca ia conseguir aprender, que ele nunca ia sair do lugar, que ele nunca ia conquistar. E eu falava para ele, continue estudando, continue procurando os erros, procure ajustar os erros, que uma hora os resultados vêm, porque você vai identificar, seu cérebro vai identificar qual é o movimento que você é assertivo e como é que você vê o gráfico e vai chegar uma hora que do nada as escamas dos seus olhos vão cair e você vai entender como é que funciona isso. Hoje, ele me manda todos os dias mais que a meta batida. Todos os dias. Todos os dias. Então, ele é uma experiência viva de alguém que não conseguia sair do 0 a 0, já tinha feito treinamento, já tinha outros treinamentos, outros cursos, tempo de tela, mas não conseguia. Hoje ele está batendo meta todo dia. Não vou falar o nome dele aqui porque ele nem autorizou eu postar resultado aqui, mas se um dia ele permitir falar o nome dele, eu falo. Ele é igual a outros que eu tenho que passaram por isso também e hoje estão batendo meta todo dia. Ah, Cadu, você é bom? Não, não sou eu que sou bom, é a análise gráfica que é maravilhosa, porque quando se aprende análise gráfica é maravilhoso, ela realmente liberta, o conhecimento liberta. Dá uma olhada nisso aqui, ó. 15-3 hoje, ó. Boa tarde, professor Cadu. 15-3 hoje. Sei que foram muitas operações, mas eu queria me testar. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada. Esse aluno aqui também. Esse aluno também já passou por umas dificuldades de ajustes, mas agora a gente conseguiu lapidar e entender onde ele estava errando. E agora que ele entendeu onde ele estava errando, é só alegria. Dá uma olhada. Quer melhor assertividade que isso? Precisa mais que isso para ser lucrativo? Precisa mais que isso para ser alguém no mundo do trading? Não, né? Ou seja, a análise gráfica ela é vida, ela é liberta. E quando, por exemplo, você tem que fazer as suas marcações, você tem que procurar fazer as suas marcações, por exemplo, onde eu marco a minha melhor região de suporte e resistência. Você viu
uma região de suporte e resistência, você viu uma região e marcou lá. Poxa, rastreia o gráfico, veja como o preço se movimenta, veja como ele chega na região, veja como ele faz um movimento ali dentro. Não é porque ele está se movimentando e porque ele está chegando ali, não é porque ele tocou na linha que você colocou o suporte ou sua resistência, que você tem que fazer uma compra ou uma venda. Não, não é isso, é uma junção de fatores. Você tem que ver o gráfico, como o gráfico está funcionando, você tem que entender esse contexto dessa movimentação do gráfico, quais são as regiões que estão se formando, como a tendência chega neste local, nessa região, se existe padrões de candle se formando ali, observa o que está acontecendo no gráfico e aí sim, se você tem conhecimento também de volume, de fluxo, como eu ensino lá no treinamento, você consegue fazer o quê? Fazer a melhor entrada no melhor momento com menos risco. E menos risco significa mais assertividade. E tudo isso é possível, desde que você faça o quê? Você aprimore e ajuste sua técnica. E como você aprende a técnica, como é que você ajusta um operacional, como é que você aprende a fazer isso? Estudando, se aprimorando, se aprofundando. Só assim você consegue sair do lugar, você consegue entender a análise gráfica. Se você quiser se aprofundar, eu tenho um treinamento, está aí no banner do canal, né? No primeiro banner aí oficial do canal, ou no link da descrição. Ou você pode entrar em contato pelo Instagram também, pelo WhatsApp. Quando você entra lá no treinamento, ó, dá uma dica para você. Ó. Você entra aqui no link do treinamento. Entrou no link do treinamento, aí vai abrir a página de aquisição. Tá? Abriu a página de aquisição, aqui ó, embaixo, no link, após o checkout que você preenche, aqui embaixo, ó, tem aqui os meus contatos. Tem o meu WhatsApp e o meu Telegram. Então também se você se sentir confortável e quiser fazer uma pergunta por WhatsApp ou Telegram, sem problema, é só entrar lá na página do treinamento e fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, caso você tenha alguma dúvida, entendeu? Mas pare de errar as melhores regiões. Conserte isso, ajuste isso, aprenda a marcar as melhores regiões, aprende a saber onde é o melhor suporte e resistência, aprende a operar suporte e resistência nas melhores marcações, que você vai ver como vai mudar. Como o seu trade vai mudar, como sua assertividade vai mudar, tá bom? Fica com Deus, vou ficando por aqui, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sino de notificações e eu te vejo amanhã, na próxima aula, nesse mesmo horário, tá bom? Até amanhã, fui!